A gente conversa agora aqui na Band News FM com uma Lady Tempestade. Ela mesma, Andréa Beltrão, que está em cartaz nos palcos aqui de São Paulo. Lady Tempestade é justamente o nome da peça apresentada pela Andréa, que está numa segunda temporada já na capital paulista, devido ao tamanho sucesso. E deve vir mais pela frente. A Andréa conversa com a gente a partir de agora aqui no São Paulo Entre Nós. Uma ótima tarde para você, Andréa. Seja muito bem-vinda por aqui. Boa tarde. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes, a vocês todos também. Bom, Lady Tempestade conta um pouco da história da advogada Mércia Albuquerque. O espetáculo acaba se misturando um pouco com a própria vivência da Andréa, e quem está falando isso é realmente um leve spoiler, porque eu já fui semana passada e a peça é grandiosa. Pelo menos na minha avaliação. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, André, justamente como que a Mércia aparece na sua vida e como que isso vai transbordar lá no palco. Olha, a Mércia Albuquerque, essa advogada maravilhosa, incrível, uma figura extraordinária, uma mulher simples, mas muito impetuosa, muito valente. Eu conheci a Mércia, eu não sabia nada sobre ela, nunca tinha ouvido falar, e conheci através da Yara de Novaes, que é a diretora do espetáculo, uma grande atriz brasileira, uma mulher genial, enfim. E ela estava fazendo um filme, e a Mércia apareceu no roteiro do filme, ela ficou muito curiosa e correu atrás para saber quem era essa mulher que tinha feito tanto por tanta gente durante a ditadura militar no Brasil, né? Nos anos 70, o diário, a gente recebeu, a Yara foi atrás da história da Mércia e recebeu o diário da Mércia. Ela gostava muito de escrever, escrevia muito, queria ser poeta, não foi, mas foi uma advogada gigantesca. E a Yara pegou esse diário e a gente começou a ler. E a princípio, a minha história, como você disse, se confunde um pouco com a da Mércia, porque quando eu recebi o diário, eu tive uma certa resistência, porque eu estava fazendo Antígona, uma peça, também uma tragédia, lidando com mortos e tudo mais, e, né, uma tragédia belíssima, acho que um dos maiores textos que a humanidade já produziu. Tem 2.500 anos de idade, esse texto Antígona, mas parece que aconteceu ontem, hoje, e vai acontecer amanhã, infelizmente. E aí eu fiquei meio resistente, a Yara insistiu, eu li. Depois que eu li, eu não consegui mais largar a Mércia, eu não consegui mais me desvencilhar ou me afastar da história, que conta também, é um panorama, ao mesmo tempo que conta a história da Mércia, passa por um período grande e sinistro da história do nosso país. E foi assim que aconteceu comigo. Eu resisti, mas depois eu me apaixonei por ela, pela história, por tudo. E muita gente parece apaixonar também, diferentemente do Eduardo, meu colega, meu amigo aqui. Eu não assisti ainda, quero muito ver, e eu queria te perguntar, nós estamos nessa hora aqui do nosso programa falando só para São Paulo, e eu queria saber um pouco da sua impressão como artista, de como o público paulistano recepciona você do Rio de Janeiro, enfim, circula bastante, tá? É uma artista que circula, e agora fazendo essa segunda temporada por aqui, o que te parece a recepção dos paulistanos e das paulistanas? Eu acho que é uma recepção excelente, é uma surpresa para a gente também, porque não é uma peça exatamente leve, apesar da Mércia ser uma mulher muito engraçada, muito divertida, então a peça tem momentos assim até cômicos, realmente, mas fala de coisas muito tristes, desaparecimento de jovens, de homens, de mulheres, crianças que são abandonadas à própria sorte quando os pais são presos, torturados, assassinados. E então acho que só que por mais que contenha esse lado terrível da nossa história, a história é contada pela Mércia. E a Mércia é uma mulher que não se intimidou, ela nunca se intimidou, nem diante do poder do Estado. Ela avançou todos os sinais da melhor maneira possível, para defender pessoas, para salvar vidas. Então, eu acho que, independente
do pensamento político, da ideologia de cada um de nós, é uma lindíssima história de uma mulher que sozinha moveu montanhas e salvou muita gente. Isso no Nordeste, em Pernambuco, né? Então, jamais difícil assim, por conta da invisibilidade que muitas mulheres têm, principalmente as nordestinas também, né? Então, acho que tem uma certa... O espetáculo, ele navega por uma certa paixão que a gente acaba sentindo pela Mércia, pela história dela, como ela protegia as pessoas, como ela era um furacão, uma tempestade na defesa dos direitos das pessoas, enfim. E ela dizia assim: não, eu não quero saber se essa pessoa é de esquerda ou de direita. Ela precisa de uma advogada, serei eu. Então, uma mulher com um pensamento muito aberto, muito interessante, que se estivesse viva hoje, eu acho que ela estaria fazendo muita coisa importante por todos nós, por ela também. André, a Gláucia Fortes, ouvinte aqui da Band News FM, mandou uma mensagem e disse que só não assiste mais uma vez ao Lady Tempestade porque não há mais ingressos. Nessa temporada que tá terminando no Teatro FAP, eu me junto nessa fila realmente, gostaria de assistir de novo. A peça é um acontecimento, pelo menos na minha visão aí. Você já passou também pelo Sesc Consolação, agora nessa temporada no Teatro FAAP. Me contaram que já há negociações para outra temporada aqui em São Paulo. A peça volta também ao Rio de Janeiro mais para o fim do ano. E tem algo que quem ainda não conseguiu assistir a peça fica na expectativa por uma nova temporada, mas também fica na expectativa por uma versão para o cinema. É verdade. Quando eu fiz a peça Antígona, o Maurício Farias, que é um diretor maravilhoso, incrível, por acaso sou casada com ele, que dei uma sorte danada, mas a gente fez um filme do Antígona, que foi bem na pandemia, o Teatro Poeira e Poeirinha, que são dois teatros que Marieta Severo e nós temos no Rio de Janeiro, que é a paixão da nossa vida também, que são duas joinhas de teatro de rua, né? Uma coisa que está quase acabando, mas a gente está resistindo firme e forte. A gente foi para lá durante a pandemia, os teatros estavam vazios e a gente fez o filme lá dentro. E ficou super legal, ficou bonito, lindo, interessante, uma linguagem super radical. A gente fez com telefone, porque a gente não tinha como alugar a câmera. E agora, com Lady Tempestade, a gente fez a mesma coisa. Com a novidade que a gente conseguiu uma locação para fazer o apartamento da personagem A Ponto, que é a personagem que eu interpreto, represento, que funciona também como a narradora e também como nós, plateia, pessoas que assistem a essa história, né? Todos nós somos um pouco A Ponto, essa pessoa que recebe a história e diz: o que eu faço com isso agora? Ela tenta esquecer, mas esquecer não é uma boa opção, nunca foi, nunca será. E a gente fez esse filme, só que a gente ainda está editando, ainda estamos descobrindo qual é a cara desse filme. Então, mas assim que estiver pronto, a gente vai botar ele na rua, vamos botar esse bloco na rua. Muito A gente bom. vai fazer em Recife também, vai ser muito legal, que vai ter um bonecão daquele de Olinda da Mércia na porta do teatro, vai ser uma emoção chegar em Recife com essa peça. A gente vai fazer no Rio de Janeiro, no Teatro Casa Grande. A gente está passeando aí com a peça. A recepção é sempre muito boa, as pessoas têm muito interesse. A dramaturgia que a Silvia Gomes, que é a autora da peça, conseguiu construir através de um diário tão duro, tão difícil, é uma dramaturgia cheia de golpes interessantes, de momentos diferentes. Ela tem ela conseguiu uma construção narrativa que eu acho genial, que ela trata de tudo no passado, no presente e no futuro. Então, essas coisas acontecem, aconteceram, acontecerão. Mais ou menos o que a gente está vivendo agora, vendo uma sombra, uma nuvem pesada em cima das nossas cabeças, né? Uhum. Deixa eu te contar Domingo uma coisa. tem manifestação, né? Vai ser ótimo. Te contar uma coisa aqui pra gente encerrar a nossa conversa. Dia desses, Eduardo Frumento e eu, a gente tava indo embora daqui de ônibus e a gente falou assim: o que a gente faria se a gente ganhasse na loteria, né? Ganhasse muito dinheiro. E a gente falou assim: nossa, a gente ia investir em cultura.
ia comprar um teatro. A gente Oh. falou assim, tipo o André Beltrão e a Marieta Severo. Ah, que legal! Tipo isso. Bem-vindos! Só que a gente não sabia que ia falar com você. Então agora a gente faz uma proposta aqui. Se vocês quiserem abrir cotas dessa sociedade aí do teatro, inclui a gente, tá? Não oferece de novo. E se vocês ganharem na loteria, a gente vai bater na porta de vocês para pedir um patrocínio. Combinado, a gente faz essa troca. Um beijo, muito Tá obrigado, bom. viu, querida? É ótimo Um conversar beijo, com gente. você. Obrigada. Foi um barato. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Beijão. Até mais.